Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel. No vídeo hoje trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal do Biel Maria. Exatamente, meus amigos, minhas amigas, já chegamos aqui pro final de jogo, né? Rosário Central 0, Corinthians 0, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Um ótimo resultado, eu vou te falar por quê daqui a pouco, porque primeiro eu vou chegar aqui e pedir pra você deixar seu like, é claro, meu amigo, minha amiga, deixa seu like, é muito importante você sempre chegar, a primeira coisa que fazer é deixar o like, porque você sabe que comigo aqui o conteúdo é de qualidade, e quando o conteúdo é de qualidade você tem que deixar o like. Obviamente, se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva para não perder nada que sai aqui no canal. Ativa o sininho, muito importante ativar o sininho para toda vez que sair um conteúdo novo aqui, né, seja vídeo, seja live, seja só shorts ou qualquer outra coisa, você ser o primeiro a saber. Já vim aqui, já vim me dar aquela moral e saber um pouquinho mais sobre o que aconteceu no dia sobre o Corinthians e tudo mais, tá bom, minha rapaziada? Então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever, de também deixar o seu comentário. É muito importante você deixar seu comentário e me seguir nas outras redes sociais também, né? Me segue lá no X, o famoso Twitter, me segue no Instagram, me segue no TikTok, que tá sempre saindo conteúdo lá também, tá bom, minha rapaziada? Então vamos que vamos, bora falar desse jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Rapaziada, já vou chegar aqui falando pra vocês que esse vídeo vai ser um pouco mais rápido. Tô falando um pouco mais rápido aqui que o normal, né? Mas vou acalmar um pouquinho, vou respirar um pouquinho agora nesse exato momento, porque, enfim, já estamos chegando na meia-noite e eu não quero que esse vídeo fique muito longo, obviamente, para você poder assistir ele o mais breve possível, para eu também não ter muito, não ficar muito tempo editando e tudo mais, não demorar muito para fazer o download do vídeo e tudo mais, e naturalmente ser um vídeo um pouco mais tranquilo de se escutar de madrugada, né? Eu sei que, rapaziada, aí muita gente vai ver esse vídeo, vai já estar dormindo, vai assistir só na manhã, só na manhã mesmo, né? Que esse vídeo vai sair depois da meia-noite, né? Então vai sair no dia 14 mesmo, vai ver esse vídeo ali pela manhã do dia 14, então vai ser um vídeo um pouco mais leve, um vídeo um pouco mais tranquilo, até porque não tem muita coisa pra gente falar, né, então vamos ser algo mais direto, né, podemos dizer assim. Vamos começar falando do jogo do Corinthians, rapaziada. Foi um bom jogo, um bom jogo, assim como o defensivo do Corinthians. Eu acho que, não vou falar que foi um dos melhores jogos, eu acho que a defesa conseguiu se condensar muito bem, né, conseguiu se unir muito bem ali pra conseguir meio que frear o ataque do Rosário Central, porque se a gente vai ver atuações individuais, eu acho que todos os jogadores da defesa do Corinthians deram algumas rateadas, né? Os dois zagueiros tiveram alguns lances que ratearam ali, os dois laterais hoje principalmente tiveram vários vacilos, né? O Mateuzinho vacilou demais na maior parte do jogo, né? O Bidu começou muito mal, melhorou, mas depois no final do jogo tava mal de novo, ou seja, a partida muito inconstante também dos dois laterais do Corinthians. Os dois zagueiros começaram um pouco abaixo, né? O Gustavo Henrique teve alguns lances ali que ele dormiu, né? O Gabriel Paulista é um cara que naturalmente tem muita dificuldade para sair jogando, né? A famosa bola no pé. Então, a gente já estava esperando que ele não ia ter muito esse trato com a bola e ia dificultar em muitos lances, né? Dar aquela famosa engrossada. Mas depois, acho que depois ali da primeira meia hora de jogo, acho que ambos os zagueiros, né? O segundo tempo, tanto do Gabriel Paulista quanto do Gustavo Henrique, eu achei muito bom. Os dois foram muito bem ali, realmente. Mas, se você vai pegar em pontos isolados da partida, ainda assim os dois zagueiros, e principalmente os dois laterais, né? O Mateuzinho, acho que hoje fez um jogo muito ruim, vacilaram demais, né? Sofreram demais ali. O Campaz ali, né, pelo lado do Mateuzinho, né, o lado direito da defesa do Corinthians, o lado esquerdo do ataque do Rosário Central, jogou muito, né, o Campaz jogou muito, acho que foi o melhor jogador da equipe argentina, e o Mateuzinho sofreu com ele ali basicamente o jogo todo, né, isso mostra como o cara foi realmente muito bem e o Mateuzinho muito mal. Mas como um todo, gente, um jogo assim que o Corinthians poderia até mesmo feito gol, tá? O Corinthians poderia ter feito gol sim, teve aquele lance no final do primeiro tempo que o Bidu acabou mandando na trave ali, fiquei até ali meio com a impressão de que ele estava impedido no lance, mas o Bandeirinha não marcou nada e também eu não vi nenhum lance muito conclusivo com relação a isso, até porque a bola não entrou, né, e tudo mais. O ataque do Corinthians, eu acho que, cara, perde muito ali com o Pedro Raul. Obviamente o Corinthians sempre perde, né, gente, não tem o que fazer, continua perdendo muito, mais uma partida muito ruim do Pedro Raul, mas não foi tenebrosa, né, eu acho que ele já fez jogos muito piores com a camisa do Corinthians, mas ainda assim é uma partida muito ruim do Pedro Raul, né, gente, a gente sabe que não pode esperar muito dele, mais uma vez foi mais um jogo abaixo do centroavante do Corinthians, né, o Caio César em alguns lances ia bem, mas na maioria dos lances também não foi muito bem também. O Garro hoje o
Garro me irritou profundamente, gente. Acho que teve ali uns 3 lances no segundo tempo, principalmente, que ele recebeu a bola em boas condições, né? A bola no pé certinho pra ele correr, né? Pra ele conduzir a bola, pra ele levar o Corinthians mais pra frente no ataque. E ele simplesmente não conseguia correr pra frente, gente. Isso deu uma agonia tremenda, né? Eu até ia comentar sobre isso lá no X, né? No Twitter, mas o Alan acabou sendo expulso, então eu descartei o Twitter e acabei fazendo aquele comentário sobre o Alan lá no X, né, no Twitter, e acabei esquecendo esse fato sobre o Garro, mas cara, irritou demais o Rodrigo Garro no jogo de hoje, porque ele simplesmente não conseguia ficar com a bola no pé e carregar a bola pra frente, cara, é fundamental, é importantíssimo o Corinthians fazer isso, né, ele fazer isso, ele é o camisa 10 do Corinthians praticamente, né, o armador, podemos dizer assim, né, o cara que pensa, o cara que deveria armar as jogadas. E simplesmente toda a bola que ele recebia, né? Teve umas 3 bolas no segundo tempo, né? Como eu disse, que ele recebeu ali em plenas condições de conduzir a bola pra frente, né? De fazer o time avançar. E ele simplesmente preferiu parar, correr 5 metros para um lado, para qualquer um dos lados, ou para esquerda ou para direita, mas geralmente era para direita, e fazer o passe para trás, velho, pros zagueiros ou pro lateral, entendeu? Aí é de deixar o torcedor maluco. Não sei se você reparou isso, mas eu acredito que sim, porque, cara, aconteceu umas 3 vezes, pelo menos, só no segundo tempo, entendeu? Então o Corinthians precisa que o Rodrigo Garro avance, precisa que o Rodrigo Garro tenha coragem, tenha a qualidade, nem sabe que ele tem, né? Querendo ou não, é um cara que, tudo bem, não tá longe do auge dele em 2024 e tudo mais, mas é um cara que ainda assim tem qualidade, no último jogo fez gol, é um cara que, querendo ou não, pode achar um passe ali, pode achar um chute, quem sabe, uma cobrança de falta, por exemplo, e nesses lances que a gente precisa da criatividade dele, né, precisa da vontade dele, precisa da velocidade dele, ele deixa muito a desejar. Hoje, cara, é inacreditável esses lances que me deixou maluco. Eu falei aqui em casa, cara, pelo amor de Deus, Rodrigo Garro, leva essa bola pra frente, cara. Se você não levar essa bola pra frente como centroavante como meio armador do Corinthians, quem que vai levar, velho? O Ranieri que não acertou um passe hoje. Não vai, gente. Você precisa ser esse cara, Rodrigo Garro. Você é esse cara, meu amigo. Se você não for esse cara, acabou o ataque do Corinthians, porque a gente já tá com o Pedro Raul, que é um jogador assim que a gente nem conta. E o Caio César também, que hoje acertou a cada 10 lances, acertava 2. É difícil, gente, não acontece nada, entendeu? E complica demais, e não só o Rodrigo Garro, mas eu acho que todo o meio campo do Corinthians hoje, mais uma vez, fez uma partida muito abaixo. O Ranieri eu já comentei, que não acertou, acho que deve ter acertado o quê? 2 passes laterais, assim, no jogo todo. Acho que não teve um passe ali em progressão que ele conseguiu acertar e que de fato ajudou a equipe do Corinthians a desenvolver o jogo na partida de hoje. E o Breno Bidon, mais uma vez, infelizmente, fazendo um jogo bem apagado, né? O Bidon, infelizmente, não tá conseguindo jogar o que já jogou nesses últimos jogos, né? Acho que já tem uns 5, 6 jogos aí que ele faz um jogo muito abaixo. Acho que tirando aquele jogo contra o Remo, se não me engano, e também teve um outro jogo que ele foi bem até, que até acabei falando que ele foi o melhor em campo aqui nesses vídeos mais recentes. É tudo jogo abaixo, velho. É tudo jogo triste. Hoje, mais uma vez, ele jogando muito abaixo, não conseguindo ajudar ele ofensivamente, defensivamente até acerta alguma coisa aqui ou outra, mas no geral também mais uma partida abaixo. Tudo bem, né, que tem essa questão da oscilação e tudo mais, mas o Corinthians precisa que o Breno Bidon volte a ser um cara mais regular, volte a ser um cara que consiga contribuir em campo, consiga ser aquele cara com a jogada ousada também, né, com um passe muito bom, com uma marcação muito boa, com uma atuação muito, com uma velocidade muito boa, né, com uma intensidade muito boa, né, tá faltando muito isso do Breno Bidon nos últimos jogos, e querendo ou não, quando ele não consegue contribuir dessa forma, o Corinthians não consegue existir muito bem na produção ofensiva também, né. Então, hoje no meio campo, basicamente, quem foi o melhor em campo, né, do meio campo, foi o Alan, e o Alan, infelizmente, acabou sendo expulso. Tudo bem, ali foi numa puta burrice dele ali, né, errou totalmente o tempo daquele segundo cartão amarelo dele, né, infelizmente acabou sendo expulso com justiça. Eu confesso pra vocês que o primeiro cartão amarelo do Alan eu não achei muita coisa não, tá, eu achei ele, tudo bem, ele ali com o Campaz dividir a bola, né, o Campaz ali ficou no chão, caído, rolando e tudo mais, por essas e outras, até que o juiz acabou dando o cartão amarelo pra ele lá no primeiro tempo. Mas eu particularmente não achei lance para cartão amarelo, aquele primeiro amarelo do Alan. O segundo já era para amarelo mesmo, o juiz acertou, mas como ele já tinha o primeiro cartão amarelo, claramente ia ser expulso e acabou sendo expulso, e não tem muito o que a gente dizer, por exemplo, né? Então, assim, baita vacilo do Alan, infelizmente, cara, e ele vai ser um prejuízo, tá? Vai ser uma grande falta pro Corinthians, porque pro próximo jogo ele não tá disponível, né? Pro próximo jogo ele não vai jogar, infelizmente, e a gente sabe que o André não volta pro próximo jogo,
jogo, e querendo ou não, o André também não estava sendo um dos melhores jogadores do Corinthians, né? Muito pelo contrário. O Bidon, a gente sabe que tá fazendo muitos jogos apagados, que eu acabei de dizer. O Garro tá difícil de acertar um lance para realmente encher os olhos e ajudar o Corinthians. E o Raniel é o Raniel, né, gente? Acho que os jogos tem alguns jogos que ele consegue jogar bem, mas o Raniel é o cara da destruição, né? O cara que destrói a jogada, o cara do carrinho, do desarme, da correria, né? Podemos dizer assim, né? Para conseguir chegar ali na marcação, não é o cara que vai ajudar na construção do Corinthians, né? Muito pelo contrário. Falta muito do trato do trato com a bola do Raniel. Então, assim, gente, complicado, um baita desfalque do Alan, muito mais pro jogo da semana que vem do que por esse jogo de hoje, tá? Esse jogo de hoje o Corinthians aguentou ali uns quase 20 minutos sem ele, né? O juiz, porque ele foi expulso ali na marca acho que dos 80 minutos do segundo tempo, né? Os 35 do segundo tempo, teve mais 10 minutos até os 45 e o juiz deu mais 8 minutos de acréscimo, então foram quase 20 minutos com um jogador a menos. O Corinthians conseguiu até se defender bem, né? Mas o Corinthians passou por um evento assim muito coletivo hoje que, cara, todo jogador do Corinthians na partida hoje deu uma burrada, velho. Uma burrada de burro mesmo, assim, de desligada, velho. Teve ali, acho que faltando 1 minuto ou 2 minutos pro jogo acabar. O Bidu recebeu uma bola no pé ali, com 3 caras em cima dele do Rosário Central, onde ele claramente tinha que fazer o passe, soltar a bola. Ou nem que fosse aquela famosa bicuda pro céu, assim, seja que Deus quiser, só pra afastar a bola, né? Porque tinha 3 caras em cima dele e ele tava literalmente na entrada da área. E ele tentou driblar ali, passar no meio dos 3, ou sei lá que ele tentou fazer ali, e quase resultou num gol do Rosário Central, né? Os caras retomaram a bola ali dentro da área do Corinthians praticamente, ou seja, o Mateuzinho também hoje tomou um baile ali do Campas, como eu disse no começo do vídeo, o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista também tiveram alguns momentos no jogo que eles vacilaram bastante. O Raniel não acertou um passe. O Alan teve esse momento de burrada dele que ele acabou cometendo a falta do segundo cartão amarelo. Ele acabou sendo expulso quando ele era o melhor jogador em campo do Corinthians. O Breno Bidon também teve alguns lances ali que, cara, claramente ele precisa se controlar um pouquinho mais em alguns casos, né? Tudo bem, quer se mostrar que é maduro, né? Que não é garoto e tudo mais, mas muitos lances precisa dar uma segurada, né? Porque, cara, complica demais o Corinthians. E isso aconteceu algumas vezes. O Rodrigo Garro, eu já citei aqui, né? 3 lances no segundo tempo que ele tava com a bola no pé, dominada, tranquilo, até meio sem marcação, que ele poderia carregar a bola e quem sabe achar um passe interessante pro Corinthians, né? Ele preferiu simplesmente parar a bola e tocar a bola para trás, né? Ou se fosse o Raniel fazendo isso, que o Garro fez 3 vezes no segundo tempo só, eu entenderia, porque o Raniel é ruim com a bola no pé, né? Fazer o quê? Mas o Garro não, né, gente? O Garro é o maior armador do Corinthians, ele precisa ter esse cara, ele precisa ter essa coragem e ele simplesmente não teve, não conseguiu. E isso acabou, obviamente, complicando demais o jogo do Corinthians em algumas oportunidades onde a gente precisava ser mais ofensivo, por exemplo. Então, o Pedro Raul é o Pedro Raul, né, gente? Me desculpe, não vou poupar os meus comentários. O Caio César, como eu disse, a cada 10 lances hoje ele acertou uns 2 ou 3 no máximo. Querendo ou não, ele é meio limitado nessa questão também. Então, assim, é complicado, né? Acho que o Corinthians, apesar dos pesares, né? Porque, como eu disse agora, foram muitos erros individuais, né? Muitas vezes que os jogadores se desligaram, deram aquela famosa burrada, né? Aquela famosa leigada, aquela famosa ruindade com a bola nos pés, e o Corinthians não tomou gol. Não tomou gol. Tudo bem que passa muito também pela falta de qualidade do Rosário Central, né? Tem ali o Campas e o Di Maria de realmente de bons jogadores, né? De jogadores que conseguem influenciar e mudar o jogo e fazer o gol, dar uma assistência, né? Dar um passe legal, acertar um chute legal, por exemplo. Todo o resto do time é bem abaixo. Mas, mesmo assim, o Corinthians correu alguns riscos, né? Muita falta, muita desatenção, muita falta de senso de urgência, né? Muita displicência em alguns casos, e isso poderia ter custado muito caro. E a gente já viu isso custar muito caro pro Corinthians em inúmeras Libertadores, né? A gente lembra muito bem como o Corinthians já tomou gols em jogos como esses, em situações como essas, tanto em casa quanto fora, né? Hoje o jogo era fora, ainda bem. Mas, como eu disse, né? Apesar dos pesares e apesar de todas essas complicações que o Corinthians se colocou na partida e poderia ter sofrido um gol, por exemplo, o Corinthians conseguiu segurar o Rosário Central. Como eu disse, se segurar assim, entre aspas, né? Segurar o Rosário Central entre aspas, porque se a gente vai ver o jogo, o Hugo Souza não fez nenhum milagre, né? Teve um bom chute que ele defendeu do Campas no primeiro tempo, mas depois disso, cara, todas as oportunidades foram meio que ali em cima dele, né? Ele fez a defesa, encaixou algumas bolas e tudo mais, nos escanteios o Rosário Central não trouxe perigo
algum. Então, cara, foi uma partida até que segura do Corinthians, né? É meio contraditório, né? É uma coisa meio que assim, que deixa a gente meio paradoxal mesmo, de fato, porque, cara, o Corinthians teve todos esses vacilos, podemos dizer assim, individuais, né? Muito jogador dormindo em determinados momentos do jogo, em determinados lances. Mas mesmo assim, o Corinthians fez um jogo muito coeso, que basicamente não deixou o Rosário Central criar nenhuma grande oportunidade e, de fato, levar perigo pro gol do Hugo Souza. Então, apesar dos pesares, né? Apesar essa coisa meio paradoxal, o Corinthians conseguiu se defender bem e conseguiu levar um bom resultado, gente. É sim um bom resultado, é um ótimo resultado, porque o Corinthians ficou basicamente 20 minutos com um jogador a menos. O André Ramalho entrou no final do jogo, né? Isso é sinal máximo de perigo pro Corinthians. O Pedro Raul jogou 90 minutos. Um jogo. Quase derrubei o microfone. Um jogo fora de casa de Libertadores, né? A gente sabe que fora de casa. O Corinthians normalmente na Libertadores é uma grande luta, é um grande dilema. Mas fora de casa ainda complica ainda mais. Contra um adversário argentino num estádio lotado com dois bons jogadores que poderiam fazer a diferença, né? Como eu disse, né? Que é o Di Maria e o Campas. O Corinthians fez um jogo coeso, um jogo legal, um jogo correto e tá levando um bom resultado, né? Um baita resultado para Itaquera. Não é um resultado perfeito, porque o Corinthians ainda assim teve algumas oportunidades aqui e ali no jogo de conseguir fazer pelo menos um golzinho, né? Quando o Alan foi expulso, o Corinthians estava bem na partida. A gente estava até sonhando, pô, será que dá para fazer um gol? Mas por fim não deu, né? Porque o Alan infelizmente acabou sendo expulso e o Corinthians ficou com um jogador a menos em campo e aí teve que obviamente se voltar muito mais na defesa do que tentar atacar, obviamente, para não gerar espaços, enfim, aquela coisa básica do futebol quando você tá com um jogador a menos, né? Enfim, então, cara, bom resultado que o Corinthians leva para Itaquera. Eu acho que a torcida tem tudo para ficar otimista, para ficar confiante. Se tudo der certo, pelo menos para quinta-feira que vem o Yuri Alberto volta, né? Aconteceu tudo o que aconteceu com o Memphis, né? Dispensa comentários do que aconteceu com o Memphis, né? Acho que todo mundo já falou o que tinha que falar. Eu falei muito também lá no meu X, no meu Twitter. Me segue lá para ver o que eu tô falando sobre isso, né? É uma coisa que parece que ainda que acabou, mas não acabou, né? O Stabile vai voltar atrás, enfim, tudo mais. Mas pelo menos eu acho que com o Pedro Raul, com o Yuri Alberto na semana que vem, né? Que tomara que ele consiga voltar para quinta-feira que vem, eu acredito que o Corinthians tem sim muitas possibilidades de se classificar para a próxima fase da Libertadores, tá bom, meus amigos? E antes do vídeo finalizar, eu só vou aqui apresentar para vocês o melhor em campo. O melhor em campo para mim que se o Alan não tivesse sido expulso, seria ele, mas como ele foi expulso até por uma cabacice dele ali, né? Faltou um pouco mais de cuidado dele ali no lance do jogo, então pra mim o melhor em campo vai ser o Hugo Souza, tá, gente? Como eu disse, fez uma, acho que de defesa difícil, ele fez uma ali no primeiro tempo num chute fora da área do Campas, depois de todas as outras finalizações do Rosário Central, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo principalmente, foram ali meio que em cima dele, né? No segundo tempo o Rosário Central cresceu, foi melhor que o Corinthians e pressionou um pouquinho mais, mas sempre quando chegou ele conseguiu fazer boas defesas e o Corinthians se segurou muito bem. Ele, querendo ou não, é um dos personagens principais do Corinthians ter conseguido esse 0-0 e levar uma boa vantagem, um bom placar pra semana que vem lá em Itaquera, tá bom, rapaziada? Então, pra mim, melhor em campo, Hugo Souza, tá bom, rapaziada? E é isso. O vídeo saiu um pouquinho mais longo que os últimos 2, 3, se não me engano, né? Não vai chegar nem em 20 minutos, o que é bom pra mim, acredito que seja bom pra vocês também, tá bom, rapaziada? E é isso. Não se esqueça, obviamente, de se inscrever, né? Já falei. Me siga nas outras redes sociais, tá sempre tudo aí embaixo na descrição, no comentário fixado também, o famoso X, o Instagram e também o TikTok, pra não perder nadinha que sai aqui do canal, porque sempre sai corte dos vídeos, tá? Então me ajuda também a engajar nos cortes aqui também, nos shorts do YouTube, tá bom, rapaziada? Me siga lá, conto com o seu apoio, conto com a sua moral, tá bom, meus amigos? É isso. A gente se vê, então, no pós-jogo do jogo contra o Cruzeiro no final de semana, e semana que vem tem jogo da volta na Libertadores contra o Rosário Central, tá bom, rapaziada? Um beijo, um abraço a todos e a todas, e vai Corinthians!